Memórias Sombrias apresenta Memórias de Anjos Caídos. Eu me chamo Gabriel, mas desde que me lembro, uma sombra antiga habita meus pensamentos. Não é apenas uma sensação, mas uma memória oculta, uma visão que emerge entre sonhos e momentos de reflexão profunda. A princípio, achei que era fruto da minha imaginação fértil. Mas com o passar dos anos, a certeza de que em uma vida passada eu fui um anjo caído tornou-se inescapável. Era um céu diferente, repleto de luzes etéreas e cânticos que vibravam pela eternidade. Cada som, cada raio de luz era um reflexo da perfeição divina. Eu estava lá, entre os mais esplêndidos e devotos, criado não só para contemplar a glória de Deus, mas para proteger, servir e louvar. Minha essência era feita de luz, e o amor divino emanava de cada partícula de mim. Sentia uma conexão com todos os outros anjos, uma irmandade que transcende o que os humanos entendem como fraternidade. Mas não era eu o centro desta história. Ele, o mais resplandecente entre nós, liderava com um brilho inigualável, Lúcifer. Lembro-me da admiração que sentia por ele, da forma como seu canto era o mais sublime, capaz de fazer o próprio céu estremecer de emoção. Era a fonte de inspiração para todos nós, o símbolo da pureza e da devoção máxima. Mas com o tempo, essa admiração se misturou a algo mais sombrio. O orgulho que começara a brotar em seu ser ecoava em cada palavra e olhar, uma faísca que de maneira sutil incendiou seu espírito. Lúcifer começou a falar de liberdade, de um poder maior do que apenas servir. Ele sussurrava ideias que desafiavam a ordem divina, e muitos de nós, fascinados por sua luz, começamos a questionar, hesitar e, finalmente, cair. No início, essas ideias pareciam inofensivas, apenas pensamentos filosóficos, debates entre seres que, afinal, tinham livre-arbítrio. O livre-arbítrio, esse presente tão precioso e perigoso. Mas logo percebi que não era apenas uma troca de ideias. Lúcifer estava reunindo seguidores, plantando sementes de dúvida e ambição em corações que nunca antes haviam conhecido esses sentimentos. A rebelião foi mais que uma simples batalha. Foi uma quebra na harmonia perfeita. E eu, que havia começado como um observador hesitante, fui arrastado pela torrente da ambição alheia. Lembro-me do momento em que a primeira faísca de guerra iluminou o céu. Espadas de pura energia se cruzaram em uma dança cósmica, enquanto os anjos, antes irmãos, lutavam uns contra os outros em uma batalha que ressoava através das dimensões. O som do conflito era ensurdecedor, um cântico distorcido de glória e traição. Vi Miguel, o líder dos exércitos celestiais, enfrentando Lúcifer com um brilho feroz nos olhos. A batalha entre eles era de uma intensidade impossível de descrever. Era como se a própria luz estivesse em guerra contra a sombra. Ao ser derrotado, a queda não foi apenas uma expulsão física, mas uma condenação à escuridão e ao exílio, um peso que marcou minha alma para sempre. A queda em si foi um evento cataclísmico. O céu pareceu se romper, como se chorasse a perda de seus filhos. E nós, os caídos, fomos sugados para as profundezas, para um lugar onde a luz do Criador não alcançava. O impacto com a terra foi uma dor inimaginável, não física, mas espiritual. Era como se a essência de quem eu era estivesse sendo despedaçada e reconstruída de forma imperfeita. Despertei na terra, destituído da glória celestial, envolto em uma forma humana. A memória dessa queda ecoa em cada pesadelo, em cada vez que sinto a nostalgia de uma luz que já não me pertence. Perdi a capacidade de ouvir os cânticos celestiais, aquela melodia que antes preenchia minha alma com paz. Em seu lugar, restou um silêncio opressivo, um vazio que me atormenta. Carrego comigo essa história, um fardo e uma revelação, um lembrete constante de orgulho, arrependimento e perda. Desde então, minha existência tem sido uma busca constante por respostas. Por que fui arrastado junto? Em que momento a dúvida se transformou em uma queda? Ao caminhar pela terra, comecei a perceber que não estava sozinho. Outros caídos também estavam lá, suas presenças sombrias permeando lugares onde a dor e a discórdia reinavam.
Alguns haviam se rendido completamente à nova natureza sombria, transformando-se em agentes do caos, enquanto outros, como eu, vagavam como sombras de um passado esquecido, presos entre a memória e a realidade. Esses encontros me trouxeram tanto consolo quanto terror. Era uma lembrança de que a batalha nunca terminara. Ela simplesmente havia se transformado. Certa noite, em um momento de contemplação à beira de um penhasco, olhando para as estrelas que pareciam tão distantes, fui tomado por uma visão. Uma luz brilhante, mas não a luz cruel que lembrava da guerra. Era uma luz de esperança, como o amanhecer após a mais longa das noites. Em meio a essa visão, fui transportado de volta àquele céu perdido. Mas desta vez, eu não estava sozinho. Uma figura envolta em sombras e luz se aproximou, seus olhos ardendo com um conhecimento antigo. "Lembre-se, Gabriel", sussurrou ela. "A queda foi apenas o começo. Nem todos caíram para serem esquecidos. Alguns ainda têm um papel a cumprir." Acordei sobressaltado, o coração disparado. Pela primeira vez em séculos, uma centelha de esperança iluminou minha escuridão. Será que meu exílio não era o fim, mas parte de uma jornada maior? Desde então, busco respostas nos fragmentos de memórias e visões, na esperança de que, mesmo entre as sombras, uma redenção possa ser encontrada. Comecei a observar os sinais, a ouvir histórias antigas e mitos de diversas culturas. Percebi que em muitas delas havia ecos da queda, fragmentos da nossa história, distorcidos e moldados pela percepção humana. Cada dia é uma luta para resistir à escuridão interior, aquela que ameaça me consumir e me transformar em algo que não sou mais. Mas, entre momentos de desespero, também encontro resiliência. Observo os humanos e vejo neles algo que jamais imaginei. Uma chama de esperança inquebrável, mesmo diante das maiores adversidades. Essa chama me faz acreditar que talvez, assim como eles, eu possa me redimir. Hoje, ao contar minha história, espero que outros possam compreender que as tentações do poder e do orgulho são armadilhas tão antigas quanto a criação. E que talvez, em cada um de nós, resida uma lembrança distante. Uma chama apagada de um tempo em que éramos mais do que simples humanos, mas criaturas feitas de luz e sombras eternas. As memórias de uma vida como o anjo caído não são apenas lembranças, são lições. Elas nos ensinam sobre a fragilidade da glória, a sedução do poder e a redenção que pode surgir, mesmo após a mais profunda das quedas. Nas noites mais escuras, quando o silêncio é quase insuportável, lembro-me das palavras daquela figura. Nem todos caíram para serem esquecidos. E de alguma forma, sinto que a jornada ainda não terminou. Há algo que me chama, uma missão que ainda preciso cumprir. Até lá, continuarei buscando, contando minhas memórias sombrias e aguardando o momento em que a verdade completa finalmente será revelada. Se essas memórias ressoaram com algo dentro de você, se você também busca respostas nas sombras das histórias esquecidas, então junte-se a nós. No Memórias Sombrias, cada relato traz uma nova visão, um novo mistério a ser desvendado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que possamos percorrer juntos as profundezas dessas memórias. Sua jornada apenas começou.